sempre prepara alguém para nos ajudar a transportar a cruz, mas não desista da sua cruz, porque Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Simão representa a mim e a você naquele momento. A cruz que é dividida por nós. Quem vai subir nela é Jesus. Mas Jesus convida um homem. Deus traz um homem e o coloca. Simão, um homem negro, um homem cuja cultura africana portava sobre si. Um homem que estava em Israel por alguma razão mais importante. E ali naquele momento Deus coloca sobre os seus ombros para dizer assim: olha, Jesus está carregando a cruz por você, mas há parte do percurso que a cruz é sua. E você precisa ser Simão na vida de alguém para ajudar a levar a cruz. E você vai ter um Simão na sua vida, porque Deus sempre providencia um Simão para nos ajudar a cruz carregar. A segunda perspectiva que eu olhei nesse texto, que me admirou muito, é a perspectiva das mulheres pranteadoras. Se você olhar aqui no texto onde eu li, seguiu grande multidão e também mulheres que batiam no peito. Era muito comum naquela época, quando morria alguém ou quando alguém estava em padecimento, as pranteadoras chegarem. Já havia inclusive até profissionais do pranto. Eram pessoas que choravam para ajudar a família, para consolar a família. E quando havia crucificação em Israel, as pranteadoras vinham para as ruas. E elas começaram a seguir Jesus e choravam. Gente que chorava, mas o coração não estava em Cristo. Se você observar a resposta que Jesus vai dar, Amélia, a essas mulheres que estão chorando, seguindo e chorando, as lágrimas delas não impressionam a Jesus. Nem sempre o choro é expressão de verdadeira consternação e de verdadeiro amor por Jesus. Sabe que Jesus vai dizer a essas mulheres: por que vocês estão chorando? Não chorem por mim, chorem por vocês mesmas. Eu não estou precisando de lamentadores aqui. Jesus estava tão consciente do que ele estava fazendo que eu não quero esse bando de mulheres chorando aqui atrás de mim. Observe o texto. Ele diz: não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Pois virão dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis. Jesus estava profetizando um tempo que viria sobre Israel, porque Israel estava matando o Cordeiro de Deus, porque Israel estava rejeitando o Filho de Deus, porque os filhos de Israel, homens e mulheres, conquanto estivessem chorando pelas ruas, alguns estavam no fundo crucificando a Jesus e dizendo: nós não queremos você por aqui. E Jesus diz assim: prestem bem atenção, dias virão em que vocês vão desejar a morte, porque vocês me recusaram, porque vocês me rejeitaram. Vocês vão pedir para que as montanhas caiam sobre vocês, e as montanhas não vão cair, e a morte não virá. Virão dias tão terríveis, porque vocês me rejeitaram, que vocês vão querer se esconder nas cavernas para que elas desabem em cima de vocês, e elas não vão desabar, só porque vocês rejeitaram o Filho de Deus. Observem o texto. E Jesus vai usar uma expressão que eu fui pesquisar o sentido da expressão no original. Se fizeram isso com a madeira, ou madeiro verde, a lenha verde, o que vocês acham que vão fazer com o seco? E Jesus está fazendo uma crítica. Em tese, o que Jesus está dizendo é: se eu, que sou inocente, não tenho culpa nas minhas mãos, vocês, judeus, fizeram isso, a humanidade foi capaz de fazer isso comigo, imagine quando o juízo de Deus chegar sobre vocês, culpados, madeira seca, sem vida, preparada para o fogo. E Jesus está, de uma forma contundente, bombardeando aquela estrutura de prantos que estavam em torno dele. Uma outra perspectiva é a perspectiva dos dois ladrões. Diz o texto que 2 ladrões estavam sendo levados com ele. Eles foram pendurados no madeiro. A lei exigia que fosse assim. O Império Romano crucificava os seus malfeitores.
Todo homem que morria na cruz era maldito. E naquele dia, 2 homens tiveram a perspectiva de Jesus, não do meio da rua, não do pranto de pessoas que estão ao redor, mas eles estavam ao lado, ali na cruz. E aqui se fende 2 caminhos. Um deles diz assim: ei, Senhor, se você é o Filho de Deus, se você é o Messias esperado, então por que você não salva-se a si mesmo? E em salvando a si mesmo, por que não nos tira daqui? Nesse momento, parece que ele está repetindo a tentação lá do deserto. Qual era a proposta do diabo? Salva-te a ti mesmo, transforma essas pedras em pães, para que você não morra de fome. Faça alguma coisa por si próprio. Eu estou te dando aqui o reino de todo o mundo. Se prostrado me adorares, faça alguma coisa por si mesmo. E naquele momento, a perspectiva de um dos ladrões é a da zombaria, de que Jesus não é o que está dizendo. Ele não consegue entrar na dimensão, não consegue ver Jesus como o Filho de Deus. Não consegue compreender que tudo que ele fez foi em favor da salvação da humanidade. Aquele homem está ao lado de Jesus. Está perto dele, mas não o conhece. Quantas pessoas estão ao lado de Jesus, mas não estão do lado de Jesus? O outro ladrão, conquanto estivesse ao lado, também está do lado. Ele diz: ei, rapaz, você não notou que esse homem inocente está aí sem culpa nenhuma? Ele tem uma visão do reino de Deus e diz: nós estamos aqui porque somos pecadores. Esse homem se assume. Esse homem sabe as suas mazelas. Esse homem sabe que sozinho ele não pode resolver nada. E ele diz: ele está aqui inocentemente, mas nós somos culpados. Nós somos responsáveis por isso que estamos padecendo. Nós merecemos isso. Aí ele se volta para Jesus e diz: Senhor, quando tu entrares no teu reino, ele tem uma perspectiva do reino de Jesus. Olha que coisa linda. Pendurado na cruz, condenado, porém arrependido. No seu coração ele se arrepende dos seus pecados e diz: Senhor, tem uma chance para mim? Senhor, o Senhor me recebe, mesmo aqui, sendo um ladrão? E eu lembro de Jesus dizendo que as prostitutas e os ladrões entrariam primeiro no reino, precederiam no reino de Deus a muitos nobres e poderosos. E Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O que Jesus está dizendo? Você vai morrer, filho, mas Deus viu o teu arrependimento. Hoje a gente se encontra numa outra plataforma. Hoje a gente vai para uma dimensão que somente os que creem podem perceber. Hoje a tua alma é perdoada, é consolada. Aquele homem foi perdoado sem precisar de rituais religiosos. Esse homem foi perdoado sem precisar sequer do batismo. Esse homem não tomou ceia, não cantou no coral. Esse homem não participou de discipulado na igreja. Esse homem sequer teve a chance de ter um nome arrolado na lista de qualquer comunidade. E ele diz: Jesus, eu reconheço que o Senhor, Filho de Deus, o Senhor tem um reino, o Senhor é o rei dos judeus. Não é só porque a placa em cima estava dizendo, não. Mas ele no seu íntimo reconheceu, mandou o outro calar a boca. E ele não só estava ao lado de Jesus, mas estava do lado de Jesus, dizendo: essa é a perspectiva que eu tenho do Senhor. Que visão você tem de Deus, do Senhor Jesus? A visão que você tem do Senhor Jesus é bastante para perdoar os seus pecados e transformar a sua vida e fazer de você uma pessoa completamente feliz na presença dele? Ou você é do tipo que ainda zomba e critica? Onde está o seu coração nesse sentido? A outra perspectiva que eu pude observar, além dos criminosos que estavam ali na cruz, é a dos soldados. Diz o texto que os soldados batiam nele. E sabe o que fizeram? Tomaram as vestes de Jesus e lançaram sortes. Quem dá mais? Deixaram Jesus despido na cruz, ou a caminho da cruz, e começaram a rifa. Quem dá mais? Quem dá mais?
e fizeram sorte entre eles para ver quem ficava com a peça de roupa. Jesus não passou de um objeto de jogo. Para os soldados, Jesus não passou de alguém que poderia ser massacrado. Eles estavam a serviço do Estado romano. Eram aparelhos ideológicos, instrumentos de um governo que também zombava de Jesus. E diz o texto que eles batiam em Jesus, bateram com caniço na cabeça de Jesus. Você sabe o que é um caniço? Pegaram um cano e bateram na cabeça de Jesus. Os soldados faziam lá o que fazem até o dia de hoje. Aqui em Feira de Santana tem pouco tempo a gente assistiu o massacre de 2 soldados para um rapazinho que estava montado numa moto. Isso foi notícia nacional e provavelmente internacional. É assim. E Jesus foi vitimado por eles, zombavam dele, repartiam a roupa de Jesus. E parece que não é muito diferente hoje, né? As vestes de Jesus parece que estão repartidas por aí na mão de pessoas que detêm o poder, quer seja religioso, né? Controlam a religião, controlam o sagrado, acham que tem o poder de manipular as coisas que pertencem a Jesus. E tem muita gente que vai se campar nesse processo, porque Jesus vem com um confronto. A cruz é confronto para todo mundo, para mim, para você. A cruz é o desafio de Deus à minha condição humana. E se eu não me vergar a ela e não tornar o meu coração inclinado para todo aquele processo do sacrifício de amor do Cordeiro de Deus que foi dado para reconciliação e perdão na humanidade, então a cruz se torna a minha própria maldição posta já na terra. Porque se a cruz é porta aberta para a ressurreição e para a eternidade ao lado de Deus, ela também é juízo posto sobre a terra. Nela eu morro e sou condenado pela rejeição do Filho de Deus. Então observem, além de pegarem as vestes de Jesus para lançarem sorte, deram-lhe vinagre, deram-lhe a beber o restolho do vinho. Já bebeu vinagre alguma vez, estando com sede? É isso que eles têm para Jesus, vinagre ao invés do fruto da vide. Somente aqueles que adoram em espírito e verdade é que oferece a Ele o fruto do louvor, que é vinho novo, que é vinho puro, que é adoração, que é serviço, que é gratidão. E vocês sabem que o vinagre é subproduto da uva, vem do vinho processado. E quando o vinho perde o sabor, se torna vinagre. Será que nós estamos oferecendo a Jesus, na taça da comunhão, o nosso vinagre para Ele? Imbebível. Jesus não pode beber vinagre estando com sede. Que espécie de culto você tem dado a Jesus? Que estilo de vida nós temos sido para Ele? Amamos a Jesus de verdade? É vinho novo que estamos bebendo dele e dando para Ele? Ou a gente oferece só vinagre? É vinagre quando você só vai atrás de Jesus por dinheiro. É vinagre quando a sua adoração tem interesse e você só vai atrás das coisas. É vinagre quando a nossa religiosidade, nossa busca por Jesus é apenas em torno de alguma benesse física, material, ou seja lá o que. Mas é vinho novo quando você diz: Senhor, eu te amo. Se o Senhor me der, eu te amo. Se o Senhor não me der, eu continuo te amando. Amém. A perspectiva dos soldados romanos não serve para nós. Observem, o texto fala também, eu já estou concluindo, das autoridades. As autoridades zombavam na mesma medida. Eram os homens poderosos. Podiam mudar o curso da história, mas deixaram Jesus ser levado à cruz. Zombavam dele e colocaram a lápide. Não se enganem. Nenhuma cruz tinha aquela lápide: este é o rei dos judeus. E quando foram questionar Pilatos: por que você colocou? Ele disse: o que? Escrevi, está escrito, pronto. E na verdade, sem querer, Pilatos estava dizendo, porque é um sistema nas letras que estão ali na placa, onde está escrito esse termo: este é o filho, este é o